precisamos fazer com que o Estado seja um elemento de distribuição de renda e não de concentração. Você sabe a história do Robin Hood? O Robin Hood tirava do rico para dar para o pobre. O Estado brasileiro faz o contrário. Tira do pobre e da classe média para dar para o super rico. Né? Então é um Estado que o dinheiro acaba indo para bolsa banqueiro, com juros absurdos da dívida pública, para desonerações fiscais para grandes empresários, o Estado deixa de arrecadar. Né? E quem paga mais o financiamento do Estado brasileiro são os mais pobres e a classe média com um sistema tributário injusto. Nós vamos fazer uma profunda reforma tributária no Brasil, para enfrentar as desigualdades e enfrentar os privilégios. Né? Então, quem tem menos vai pagar menos, quem tem mais vai pagar mais. Tem exemplos que são gritantes. Hoje, quem tem um carro paga IPVA, todo começo de ano. Quem tem um helicóptero, um jatinho, não paga R$1 de imposto. Não dá para ser assim. Nós vamos reverter isso. Outro caminho é tributar lucros e dividendos, taxar grandes fortunas, como já diz a Constituição há 30 anos e não foi feito até hoje, taxar grandes heranças. Tudo isso permite você, de um lado, ter recursos para fazer investimentos públicos nas áreas sociais e também enfrentar a desigualdade. Porque aqueles que têm muito vão ter que deixar uma parcela para que a sociedade possa se desenvolver a serviço das maiorias. Enfrentar as desigualdades passa por distribuição de renda e de riquezas. Um governo, um Estado, tem um papel fundamental nisso. Isso passa por reverter a forma como se financia o Estado brasileiro hoje. Mais do que combater a desigualdade, nós no Novo defendemos combater a pobreza. Porque, eventualmente, o combate à desigualdade pode nos levar a decisões erradas. Por exemplo, o Japão é um país mais desigual que o Afeganistão. No entanto, provavelmente a grande maioria da população, se perguntada, não vai querer morar no Afeganistão, preferirá morar no Japão. Então, o que a gente precisa, no fundo, é gerar renda. E a geração de renda passa por liberdade econômica. O Brasil hoje está na posição número 153 no ranking de liberdade econômica. É difícil empreender no Brasil, é difícil você montar um negócio, você tem uma carga tributária muito elevada, uma complexidade também tributária extrema, o país é muito fechado e o pior, o Estado brasileiro é o principal responsável pelo aumento das desigualdades. O Estado brasileiro concentra muito renda, dá privilégio e benefício para algumas classes, algumas corporações, à custa de todo o povo brasileiro, inclusive dos mais pobres. Então, no meu entender, o que a gente precisa é dar mais liberdade ao cidadão, limitar a atuação do Estado para que as pessoas possam empreender, se capacitar e gerar renda. Né? E com isso, consequentemente, a gente combaterá a pobreza, que é o mal maior do Brasil, eu entendo. Nós lançamos algumas medidas para solucionar isso a partir das suas causas. Dentre elas, o não pagamento da dívida pública, que hoje leva em torno de 40% de todo o orçamento da União. Esse dinheiro precisa ser destinado a um plano de obras públicas que atendam às demandas reais da população. O outro é o não envio das remessas de lucro das multinacionais que estão instaladas aqui no Brasil e que, na verdade, controla hoje 70% da economia brasileira. E essas empresas, elas se instalam no Brasil com financiamento público, através do BNDES, recebe todo tipo de incentivo dos governos estaduais e municipais, através, inclusive, de isenções, e todo o resultado, todo o seu lucro, que é obtido aqui, com mão de obra farta e barata, é enviado de volta para os seus países de origem. Então, nós dizemos que todo o recurso, todo o lucro produzido pelas multinacionais tem que ficar no Brasil para o desenvolvimento do parque industrial, para a tecnologia e para gerar novos empregos. Com o plano de obras públicas, com essa remessa de lucro e mais a não isenção dessas empresas que também têm por parte, que elas pagam impostos também, nós já temos aí uma grande quantidade, nós já impulsionamos esse problema. O outro é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Hoje é inconcebível uma jornada de 8 horas, que ela foi adotada aqui no Brasil na primeira metade do século XX. Nós estamos no século XXI, com uma tecnologia completamente, muito mais avançada do que naquela época. No entanto, para atender os interesses e as necessidades de saída da crise do capital, aqui no Brasil foi aprovada a reforma trabalhista que eleva essa jornada de trabalho. Ou seja, ela vai na contramão da solução dos problemas que a classe trabalhadora vive. Então, para resolver esse problema, nós precisamos dessa quantidade de dinheiro, de recursos. A outra é a expropriação das 100 maiores empresas desse país,
que não emprega quase ninguém e, no entanto, ela concentra em torno de si mais de 50% de toda a riqueza produzida aqui. Com isso, e sob controle dos trabalhadores, a reestatização de todas as empresas que foram privatizadas, ou seja, a Petrobras, os portos, aeroportos, agora no caso da Embraer, e com isso os trabalhadores controlando, que deixam de ter indicação política. E a partir daí os trabalhadores que conhecem tudo, a gente não sabe quem são os donos dessas empresas, ninguém conhece o dono de uma multinacional, porque muita gente disse para a gente o seguinte, mas aí as empresas vão embora. A gente disse, não tem problema não, o dono pode ir. As empresas ficam, até porque a gente não sabe quem eles são, eles não entram nem com a cara, só entram aqui com o CNPJ, entendeu? Não paga nada por isso. As empresas vão continuar funcionando, nós vamos continuar produzindo, nós vamos desenvolver o parque industrial, nós vamos desenvolver a economia desse país no campo e na cidade. Isso também passa pela expropriação do latifúndio, do agronegócio, que hoje apenas faz exportação, principalmente, né, no plantio de soja, capim e cana, para garantir que a produção seja, de fato, para atender às necessidades de quem precisa comer nesse país. Porque num país onde tem mais boi do que gente, você tem gente que não tem um pedaço de carne para comer, é inconcebível. Então, para resolver esse problema, não adianta dizer, como todos os outros candidatos, que vão continuar pagando a dívida, que vão fazer um ajuste fiscal, que vai fazer reforma na Previdência, porque isso é só mais ataques à nossa classe, que já paga as duras penas uma crise que não é nossa. Nós temos que tirar de onde tem. E onde está o dinheiro? O dinheiro está nas grandes empresas, nas grandes multinacionais, concentrada, por exemplo, nas 31 famílias bilionárias desse país. É daí que nós vamos tirar, para garantir o desenvolvimento do país, resolver o problema do desemprego e resolver o caos social que nós estamos metidos aqui.